Muito bem, vamos para o nosso texto. Vamos para o nosso texto que se encontra em Atos 8. Atos 8, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Irmãos, nesses dias nós trabalhamos algumas questões. No primeiro dia falamos sobre a importância do tema, falamos sobre como nós devemos nos prepararmos para a obra missionária, para a obra que todos nós cristãos devemos desempenhar, que fomos comissionados por Cristo a sermos discípulos, mas também a fazermos discípulos, e como essa missão ela é importante. Nós falamos sobre o poder transformador do Evangelho através da ação do Espírito Santo e como nós pregadores, nós cristãos, precisamos do poder do Espírito Santo, porque sem a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós não passaremos de meros palestrantes com palavras que não transformam vidas, mas com o Espírito Santo, esse poder entra, penetra nas vidas, transforma vidas, e é isso que nós devemos, é isso que o Evangelho faz, transforma vidas. Esse é o nosso propósito como cristãos. Nós falamos sobre os planos de Deus, que são sempre melhores do que os nossos, e de como nós devemos estar atentos, estarmos com os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus, para sabermos o que Ele está falando aos nossos corações e como Ele está nos direcionando, porque onde Ele quer que nós estejamos, será o melhor lugar para o reino. Portanto, nosso objetivo não é vermos o nosso plano, o nosso projeto, não é desenvolver métodos ou técnicas para fazer com que a nossa ideia cresça, com que o nosso projeto funcione, mas sim estarmos centrados, para estarmos conectados e sabermos qual é o projeto de Deus, que Ele quer onde Ele quer nos usar. O projeto dele sempre é melhor do que o nosso, porque os planos de Deus sempre dão mais resultados do que os nossos. E falei um pouco também sobre a importância de aprendermos para podermos ensinar. É impossível você ensinar algo que você não saiba. E hoje eu quero falar sobre o propósito desta mensagem que nós pregamos. Por que pregamos? Para que pregamos? Talvez a primeira resposta seja: nós pregamos para salvar almas. De fato, pregamos para salvar almas. Esse é o plano de Deus. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Façam discípulos de todas as nações, fazer discípulos de Cristo. Esse é o propósito. Porém, nós temos que entender em que consiste a salvação de almas. O que está por trás deste Evangelho que salva almas? Por que Deus quer salvar almas? Por que Deus faz isso? Por que Deus criou todas as coisas? Por que Deus tem esses planos? Por que Deus faz o que faz? Por quê? O propósito da pregação, que envolve o propósito completo, geral de Deus fazer o que faz, é um. Tudo se resume em glorificar a Deus, tudo. E eu vou explicar para vocês o que isso significa. Seja pregar, seja a nossa vida, seja a vinda de Cristo, seja o plano de salvação, a criação do mundo, do universo, você estar aqui hoje, nós estarmos aqui anunciando o Evangelho, vermos irmãos espalhados pelo mundo pregando o Evangelho, sofrendo, morrendo pelo Evangelho, tudo isso é para a glória de Deus. E eu sei que talvez esteja na sua cabecinha aí, não entendendo muito bem, como assim para a glória de Deus? É porque você precisa entender o que significa glória de Deus, tá? E eu vou explicar para você. Toda pregação, focando aqui na mensagem, toda pregação ela tem o objetivo de glorificar a Deus. E se
uma pregação não glorifica a Deus, ela está fora do propósito de Deus e não está tendo a ação do Espírito Santo. Quando pregadores, líderes, movimentos, denominações, igrejas, seja lá o que for, desenvolvem projetos, desenvolvem técnicas, estratégias, montam um ministério, montam um grupo, pregam, mas eles não estão buscando de fato a glória de Deus, mas sim uma estratégia de buscar números, de aumentar aquele número de pessoas, de trazer mais crescimento, seja lá o que for. A questão é que qualquer coisa que seja feita, que não tenha por objetivo glorificar a Deus, estará fora do propósito de Deus. E uma das coisas que nós temos presenciado nos tempos atuais é que a maioria dos movimentos, a maioria dos ministérios, das missões e assim por diante, eles estão focando muito na técnica, eles querem ver números, eles querem ver resultados. Lembra do que eu falei anteriormente, que às vezes nós olhamos para o sucesso de algo e que aquilo que define algo como sucesso, um ministério de sucesso, são números. Então, infelizmente, por causa disso, talvez muitos estão indo atrás de números para apresentar resultados, para mostrar, olha como o meu ministério é um ministério de sucesso. Mas nós já trabalhamos esse tema. Sucesso não se limita a números, porque Deus tanto salva quanto condena, e os dois resultados são sucesso no ministério, porque a mensagem sendo pregada uma vez com fidelidade, ela vai ou produzir salvação ou condenação, e para Deus isto é sucesso, porque atingiu o objetivo. Mas nós gostamos de ver números, nós gostamos de ver um crescimento, numérico. E talvez o grande problema é que o que pode acontecer quando pregadores sobem a uma plataforma ou começam uma obra missionária, vão começar um trabalho, o grande risco é querer fazer aquele trabalho para mostrar números, para mostrar que sabe fazer, para mostrar que é capacitado, mostrar que tem um relacionamento com Deus, mostrar que está dando certo. E aí você corre um risco de se tornar um escravo do público, escravo das pessoas, porque hoje, para você atrair pessoas, para você conseguir pessoas, você precisa pregar aquilo que elas querem ouvir, e o evangelho não é pregar o que as pessoas querem ouvir. A verdadeira mensagem de Cristo é pregar aquilo que elas precisam ouvir, e nem sempre aquilo que nós precisamos ouvir é aquilo que agrada os nossos ouvidos. E muitas vezes pregar o verdadeiro evangelho vai fazer com que, em vez de aumentar demais o número, você vai reduzi-lo. Mas isso é sucesso para Deus, e é isso que importa. E o grande problema de você se tornar um escravo do público é que você altera a mensagem para poder continuar tendo cada vez mais público. Eu lembro que em 2015, quando eu estive aqui, foi a primeira vez que eu estive nesta igreja, e foi um tempo precioso também. Eu lembro que nós estávamos falando também um pouco a respeito disso, e eu contei uma história, e eu vou repetir ela aqui, porque está dentro desse assunto, desse tema, de você às vezes querer alterar certas coisas, criar projetos apenas para atrair público. Você quer igreja cheia, você quer que os bancos estejam sempre lotados. Não é errado isso, desde que você esteja lotando esses bancos com a pregação genuína e pura da palavra de Deus. E eu contei uma ilustração, mais ou menos assim. Você está dentro de casa e você ouve um barulho no portão, um arranhado, fazendo assim no portão, e você assim, Você escuta aquele barulho, você sai lá no portão, e tem um cachorrinho abanando o rabinho, bem bonitinho, com os olhinhos arregalados para você, quase sorrindo. E aí você pega e ele está lá abanando o rabinho, você vai lá e coloca um pratinho de comida para ele, um pouquinho de água, ele come e vai embora. No outro dia você escuta de novo.
Aí você sai lá, está o cachorrinho banando o rabinho, com o olho arregaladinho, quase sorrindo para você. Você faz a mesma coisa. Você pega um pratinho de água, um copinho de um pouquinho de comida, põe lá para ele come, olha para você, quase dá um sorrisinho e vai embora. No outro dia, você escuta de novo. Aí você sai lá, o cachorrinho, olhinhos arregalados, banando o rabinho, e você põe mais uma vez um pratinho de comida para ele, um pouquinho de água. Ele come, quando ele está saindo, você, tchau, Pitoquinho. Você já até deu nome para o bichinho, né? Já começou a ficar bem íntimo do bichinho. Que legal, o cachorrinho, o Pitoquinho. Pitoquinho todo dia vem no portão da minha casa pedir uma comidinha. E os dias passam, e você vai se apegando ao Pitoquinho, e o Pitoquinho está ali, ele gosta, ele vai ali, porque você está dando uma aguinha para ele, uma comidinha. E um dia ele vai lá no portão de novo, né? E você está muito atarefada. Aí você fala, é o Pitoquinho. Mas agora eu não posso ir lá não. Vou lá não, chega, não dá, agora eu estou ocupada. O Pitoquinho fica lá, mais um pouquinho, vai embora. Não deu certo dessa vez. Passa um outro dia, ele vai lá outra vez. E você não sai no portão. Outro dia, você sai, ele olha estranho para você, porque você não está dando muita atenção para ele. Você põe mais uma comidinha, uma aguinha, ele come, olha meio estranho para você e vai embora. A próxima vez, ele vai lá, você não sai de novo. E sabe o que acontece? Um dia você escuta, outra vez, um latidinho, e você fala, é o Pitoquinho. E quando você sai, ele está lá arranhando, mas é o portão do vizinho, porque você não deu mais a atenção que ele queria. Sabe o que essa historinha ela representa? A mesma coisa que acontece quando você atrai pessoas para a igreja apenas através daquilo que elas querem e não através de Cristo. O dia que você não puder mais colocar a comidinha e a aguinha que ele tanto quer, ele vai procurar outro lugar, porque ele não está ali por causa do que é principal, ele não está ali por causa de você, ele está ali por causa da comidinha e da aguinha que você está dando. A igreja de Cristo só pode ter pessoas sentadas nos seus bancos, ouvindo a palavra de Cristo, que queiram realmente Cristo. Se você atrair pessoas por métodos humanos, você terá que continuar criando novos métodos e novos entretenimentos e novos atrativos para segurar essas pessoas ali. Mas se elas estiverem ali por causa de Cristo, fique tranquilo, porque Cristo é inesgotável. Nunca vai se esgotar a presença de Cristo. Por isso, muito cuidado, você que é líder, você que trabalha com missões, você que está envolvido num trabalho, seja lá de qual for, não atraia pessoas por causa de você ou daquilo que você pode dar, porque um dia você vai se esgotar e você não conseguirá satisfazer as necessidades de ninguém. Você pode até conseguir manter por um tempo, mas você vai frustrar essa pessoa um momento e ela vai deixar o seu ministério. Ensine as pessoas que estão na sua liderança a amar Cristo, a estarem reunidas para aprender de Cristo. Coloque sempre Jesus Cristo como o centro de tudo, e você não precisará ficar inventando coisas para segurar as pessoas ali. Por quê? Porque Cristo é inesgotável. E se você não acredita no que eu estou dizendo, continue colocando aguinha e comidinha para os pitoquinhos, porque um dia você vai ver ele arranhando o portão do vizinho. É simples assim, não tem o que falar, tá? Não pense em momento algum que possa existir algo que substitua a presença de Cristo na igreja. Não existe. Se você estiver dando valor a algo que é maior do que Cristo dentro da igreja, segurando pessoas por um outro método que não seja a mensagem genuína de Cristo, não vai dar certo, pode ter certeza disso, está já destinado ao fracasso. Aliás, eu creio que talvez seja essa a grande
a causa de um grande fracasso espiritual entre as igrejas. E aí eu digo fracasso e você olha e pode falar, mas as igrejas tal estão cheias. Eu já disse para você que números não significa grande coisa. Números são importantes, claro, mas eles não são o mais importante, porque pode haver igrejas cheias de pitoquinhos, e nós não queremos pitoquinhos. Nós queremos pessoas que estejam ali não por causa de mim, não por causa do que é feito ali, mas por causa da pessoa que é apresentada ali, e Jesus Cristo. Esse é o objetivo da igreja. Eu disse que tudo que é feito dentro da igreja, ela deve, por propósito, por objetivo principal, glorificar a Deus. Por isso nós não temos lugar para os pitoquinhos, porque só vai estar presente pessoas que estão ali por causa de Cristo, por causa de Deus, e isto é glorificar a Deus. E eu quero explicar para vocês o que significa glorificar a Deus. Quando vamos para Efésios, abra comigo lá em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, e o verso 4, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado, para louvor da glória da sua graça. Agora veja o verso 12 até o 14. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. Tudo gira em torno de louvor e da glória do nosso Deus, tudo. E aí eu quero dizer para você o seguinte: quando olhamos para 1 Coríntios 10 e 31, o que é que Paulo nos ensina ali? Porque às vezes a gente fala, então tudo que é feito na igreja deve ser para a glória de Deus. Mas quando olhamos para o que Paulo fala em 1 Coríntios 10 e 31, ele diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você faça deve ser para a glória de Deus. Quando olhamos para Filipe, a história aqui de Filipe e eunuco, que é o tema da nossa conferência, quando Filipe se aproxima daquele carro, ele vê o eunuco lendo o profeta Isaías. O que é que Filipe faz? O que é que Filipe explica para o eunuco? Ele vai explicar, começando a partir daquela passagem, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Começando pelas Escrituras, o Filipe vai apresentar para o eunuco quem? Jesus, sempre Jesus, porque isso tem a ver com glorificar a Deus. Você vai entender o que é glorificar a Deus. Tenho certeza que você vai entender o que é glorificar a Deus.